Olá, eu sou o Felipe, um dos integrantes desse grupo, e o nosso projeto tem como objetivo produzir uma ferramenta bastante utilizada por técnicos de eletrônica que realizam manutenção de equipamentos em bancada. Nosso objetivo é produzir uma fonte de bancada. A maioria dos equipamentos que a gente utiliza no dia a dia possui um circuito que é responsável por abaixar e até retificar a tensão que vem da rede elétrica. Essa parte do circuito é chamada de fonte. Quando em algum equipamento essa fonte é danificada, precisamos utilizar uma fonte externa para testar os outros componentes do equipamento. Daí utilizamos a fonte de bancada. Essa fonte de bancada também pode ser utilizada para realizar projetos em protoboard. O nosso objetivo é criar uma fonte de tensão contínua com duas saídas, uma fixa e uma variável que vai de 1,25 volts a 12 volts, que tenha 1 ampere de corrente, que vai ser utilizada para a manutenção de equipamentos. O principal componente da nossa fonte é o transformador. O transformador é um dispositivo eletrônico que possui dois enrolamentos de fios chamados de primário e secundário, envolvidos em um mesmo núcleo metálico. O enrolamento do primário e o secundário são isolados eletricamente. Portanto, a passagem de corrente de um lado até o outro é realizada através de um campo magnético gerado pelo fluxo de corrente no primário. O que define o valor de tensão no secundário é a quantidade de espiras. No nosso caso, utilizaremos um transformador abaixador, que irá reduzir a tensão da rede de 110 para 15 volts. Após sair do transformador, a tensão chegará ao retificador em ponte, onde deixará de ser alternada e passará a ser contínua, porém ainda oscilante. Para reduzir as oscilações, utilizaremos capacitores como filtro. Nessa etapa, o trabalho do capacitor é se carregar no momento de subida da tensão e descarregar lentamente. Dessa forma, ele mantém o valor de tensão estável. Após ser filtrado, a tensão chega aos nossos reguladores de tensão. Como utilizaremos uma saída fixa, o componente a ser usado é o LM7805. E o LM317 é o componente que nos permitirá variar a tensão entre 1,25 volts e 12 volts na saída variável. Realizamos um cálculo de tensão média em um circuito com retificador de onda completa para saber se o valor da tensão média atende o requisito para a utilização de um regulador LM7805. E para o regulador variável LM317, fizemos o cálculo dos resistores fixo e variável para descobrir quais eram os valores necessários para regular a saída conforme necessitávamos. Após cálculo e dimensionamento, utilizamos o simulador Proteus para montar o esquema elétrico da nossa fonte, que ficou assim disposto. Realizamos a simulação para ver o comportamento teórico da nossa fonte, onde obtivemos sucesso. Realizadas as simulações, era hora de montar o nosso protótipo. Utilizamos uma placa universal e seguimos a montagem conforme o esquema elétrico projetado no Proteus. Ainda utilizamos uma chave interruptora e um LED indicador de on e off. Finalizada a montagem, realizamos as medições utilizando o multímetro. Obtivemos sucesso na saída fixa com 5 volts, como projetado. Também obtivemos sucesso na nossa saída regulável, onde o valor esperado era entre 1,2 e 12 volts contínuos. Por fim, era necessário fazer o teste com uma carga resistível. Utilizamos uma lâmpada para verificar como a fonte iria se comportar. Esse é o nosso projeto.
Obrigado por assistir.